Écio? Boa noite. Saravá, doutora. Saravá. Saravá. Sabe o que é engraçado? Os cumprimentos a todo mundo que está aí na live, mas é engraçado que os meus estagiários aqui, eles falam o tempo todo Saravá. É o tempo todo. Hoje eu atuo aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu atuo aqui no Rio Grande do Sul só que tem pouco tempo, tem quase 3 anos. Então eu falo muito trem, inclusive na live eles vão ouvir muito trem, muito uai, porque, né, muito nu. Então eu falo muito, aí eles ficam assim, saravá, porque hoje esse o Quaresma é de fato uma referência extra Minas Gerais, atravessando fronteiras, Rio Grande do Sul em peso. E é por isso que eu gostaria de cumprimentá-lo, dizer que eu já ouvi pessoalmente, né, na comarca de Montes Claros, e eu tenho tamanha admiração e respeito. Então, por vários motivos, Écio, pode chamar de Écio mesmo, é que eu chamei doutor e senhor Quaresma. e me chama Quaresma. Doutor, não. Pode ser só Quaresma. Quaresma. Representa tanto essa live, eu vou te dizer por quais motivos. Primeiro, para mim, profissionalmente, para estar dividindo uma live com uma pessoa que eu tenho como um grande mentor, como alguém que de fato é intragável, como você disse na live de ontem. Prazer, sou advogada criminalista, sou intragável, então eu me identifico super. Mas mais que isso, Écio, hoje eu sou professora, né? Sou professora de Direito Constitucional e de Direito Penal. E eu me encontro hoje, eu estou coordenadora de um curso de Direito. Então, essa live representa tanto, mas tanto, porque o embate jurídico que a gente tem enquanto defesa de direitos é algo que a gente consegue solucionar mais fácil. Agora, retirar os acadêmicos, que estão numa fase de construção do conhecimento, desse senso comum, e fazer com que eles comecem a aprender a pensar o direito como deve ser pensado, saindo do mediatismo, saindo do senso comum, saindo do caráter ortodoxo da política. Eu me preocupo muito com a construção desses profissionais. Inclusive, eu sou mentora aí de alguns cursos, estou com um curso agora de mentoria também prática, porque eu me preocupo mesmo com os profissionais, com os nossos colegas que ainda estão no senso comum. Então, representa demais essa live hoje. Para os meus alunos que estão aqui, eu gostaria de cumprimentá-los. Inclusive, a aula hoje é a live, tá? Eu estaria em aula. Já tem chamada? Vai Vou fazer fazer chamada? chamada daqui a pouco. Olá, show, representado pela doutora, o Fábio, pessoal. Gente, muito obrigada aí, todos. Eu não consigo falar o nome de todos, mas obrigada por ter enfrentado esse convite, tá, Essa, de verdade. Não, eu que agradeço a oportunidade. Eu fico imaginando o problema sério que você deve ter enfrentado. Porque seleciona constitucional e processo penal. Aí tem uma bagaça lá na Constituição Federal que fala assim: ninguém será considerado culpado até o trânsito do julgado de sentença penal condenatória. Aí lá no CPP tem algo muito parecido com isso, tal. Aí vem o Supremo, ouve a voz rouca das ruas, né? Talvez com tosse e pigarro, igual eu tô aqui agora, e faz o quê? Prende em segundo grau. E ao Imagina nosso você, imagina Vossa Excelência tendo que explicar para a garotada que o direito dista léguas da justiça. Isso é complicado, né? é Porque evidente, é isso. contempla Eu vou te cada passar. coisa. Oi, cortou um Não te pouco. Eu vou te contempla. passar. Eu acho que Só vai você lá, por tampou o microfone aí, seu. Eu vou te Oi? passar a palavra, eu vou te passar a palavra para esse tema, nem vou te cortar, porque cada minuto, cada segundo de sua exposição é muito valioso para a gente hoje. Mas é exatamente isso que a gente traz como tema. Eu queria apresentar para o pessoal o tema, e quem é especialista mesmo para falar é o Quaresma, então, né, saravá, fica nas mãos dele. Hoje a gente vai falar dessa alteração que a gente sofreu com a lei anticrime no artigo 492, lá na linha E, tá? Vai explicando para os alunos também, e é realmente este embate, que eu queria que você apontasse para os alunos. O que a gente tem hoje? Nova antecipação de pena. O STF, ele enfrentou, é uma sanha de violação do devido processo legal, né? Da questão do quando a gente trata que ninguém será, e é isso, e esse senso comum que eu tento tirar da sala de aula o tempo todo aí. Então, quando a gente fala
desse aperta-frouxa que eu sempre falo do STF, né, dessa alteração, eu falo que é significativo porque significa muito em termos de um desserviço, mais um desserviço para o nosso Estado democrático de direito, significa muito em termos de desserviço para milhares de pessoas perseguidas aí pelo punitivismo do nosso direito penal e processual penal, sem abrir os olhos para o nosso direito constitucional. Então, eu queria, de fato, que você apresentasse aí essa antecipação, que é no tribunal do júri, né, que são as condenações acima de 15 anos aí. Eu passo a palavra para você. Eu, eu fico deveras preocupado com a sua árdua missão, porque eu acho que a primeira coisa que você tem que ensinar para os meninos é o 133. O advogado é indispensável de infração da justiça, né? Essa é a primeira coisa que a galerinha do bem e do mal tem que entender. Principalmente o Ministério Público e Poder Judiciário, coisa que é a compreensão desse é meio limitada. Segundo, eu não sei como é que consegue explicar para a guria. Câmbio? Ah. Eu não sei como é que você consegue explicar o que é plenitude de defesa. O que é devido processo legal. O que é contraditório. E, por fim, princípio de presunção de inocência. Ah, tem outro. Duplo grau de jurisdição. Você pega esse negócio todo, coloca no liquidificador, fica uma coisa homogênea que só serve para maldade. Não tem um tal de um preceito constitucional do duplo grau de jurisdição? Isso não tá, eu sou muito sacana, muito, muito sarcástico. Eu falo que escrito está certo, escrevido está errado. Não está escrevido, porque se está errado, está escrevido. Não está escrevido na Constituição que tem um tal do duplo grau de jurisdição? Essa porcaria não é preceito constitucional? Ou eu estou biruta? Aí você toma pela prova fora uma condenação em primeiro grau, que é o é soberano. É soberano. Mas se é soberano, por que tem a letra D do inciso 3º do 593? Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Uai, se o trem é soberano, lá na Constituição, e tem uma norma infraconstitucional que faz que essa soberania seja relativizada, eu não consigo entender. Aí vem o papo lá daqueles gênios do mal do STF. Não, que o Tribunal do Júri é soberano. Ô, caceta, o que você faz com o 593? Você joga no lixo? Né? Onde é que você coloca o duplo grau de jurisdição nessa brincadeira? O outro princípiozinho besta, que eu esqueci de falar dele, é um tal de presunção de inocência, que o ministro Marco Aurélio gosta de falar, não culpabilidade. Eu gosto do Marco Aurélio falando da não culpabilidade. E aí, dentro desse caldo que nós temos hoje, de um presidente que é débil mental, eu não sou petista, acho o PT uma organização criminosa, o PSDB também o DEM também então um punhado de organização criminosa, não é só PCC que é organização criminosa, não. Tu conhece com P e uns DEM da vida, uma aliança pelo Brasil. Eu acho engraçado, o cara que fala que tem 53 milhões de votos e teve morto fazendo parte da formação do Aliança pelo Brasil. Só para pincelar a política. Porque esta política é que está norteando decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí eu fico me perguntando como é que vocês, professores, né, enfrentam isso em sala de aula. Você pode me explicar? Conta aqui, pede ouvido, faz de conta que ninguém está ouvindo. Como é que você conseguiu explicar para os seus discípulos que presunção de inocência não é o que está escrito na Constituição? Me dá uma parte aqui, me conta isso. Como é que foi? Como é que foi esse tempo negro de você ter que conviver durante, acho que 1 ano e meio, ensinando direito constitucional, a caceta da Constituição, que é o princípio da presunção de inocência não existe. Me fala aí, como é que os meninos reagiam? Eis o grande problema, parece. Eis o grande problema. Realmente, o tema dessa nossa live de hoje é contrapor esses dois princípios. Eu nem coloco contrapor, porque quando a gente fala aqui de soberania dos vereditos, que nem você disse que seria um princípio, mas aqui a pergunta é uma soberania de vereditos para legitimar uma prisão? Então, o que a gente tenta
perpassar por todos os princípios de certa maneira. Né? Pega o artigo 5º lá da Constituição, não lembro o inciso, acho que é 50 e... qual que é o inciso do artigo 5º? Lembra aí, Quaresma, para mim. Inciso... Qual que é? Da responsabilidade e da inocência. 58. Artigo 58. Que fala que ninguém será considerado culpado até trânsito e julgado sem sentença condenatória. O mais difícil, Quaresma, o mais difícil nem é explicar a credibilidade dos princípios que deva ter, mas os termos. Porque quando a gente fala ninguém será considerado culpado até trânsito e julgado sem sentença, ninguém é todo mundo. Né? Ninguém é todos, não é um cachorro, é ninguém. E quem é que não poderá aqui, como sujeito ativo, considerar a pessoa? Todos, inclusive os nossos entes, né? Inclusive o nosso STF, que hoje eu encaro assim como que eles retomam essa lógica autoritária, porque acabamos de ter aí nós acabamos de ter aí umas ações declaratórias, que foi a 43 e a 44. E aí eu falo muito desse aperto e afrouxa, sabe? Da insegurança jurídica que nos causa. Essa é a minha preocupação docente, porque é fundamentar as decisões do Tribunal de Júri, elas são primeira instância. Então, como que eu fundamento essa antecipação de culpa? E aí eles pegam outro princípio, um princípio lá de soberania que não justifica a prisão, mas a autonomia do tribunal, do colegiado, né, dos jurados. Então, é uma tarefa difícil, é isso que eu te disse no começo, é difícil tentar tirar os alunos e os colegas do senso comum e trazê-los para pensar o direito constitucional e pensar o nosso processo penal com base nos princípios constitucionais. Isso é balela. Balela. Esse treco é o seguinte, eu conto nas palestras, no curso que a gente ministra. Se bem que o curso já são advogados, vai ser para os meninos que estão nos ouvindo aí, os meninos e as meninas. Formou, passou no exame de ordem, pega a Constituição, CPP e CP e joga no lixo. Você vai conviver com a Constituição do Supremo, com a Constituição do juiz, com o CPP do juiz. Veja bem, doutora, vamos lá. Vamos esquecer. Um pouco, parece. Oi? Falhou um pouco. De vez em quando tem essas falhas aí. Vamos lá. Vamos pegar o... Parece. Voltou. Aqui, você seleciona processo penal, certinho? Então, lá, tem um artigo besta chamado 312. Garantia da ordem econômica, garantia da ordem pública, conveniência de instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal. Que o juiz não pode decretar de ofício, tem que ser provocado. Certinho? Lindo, maravilhoso. Aí você pega um quinto elemento. Né? Eu acho que tem um filme que o Bruce Willis participou lá com uma lourinha muito bonitinha, que era o quinto elemento. Hoje, dosimetria de pena, o 59 do Código Penal, passou a ser determinante para decretar prisão. Por quê? Porque a condição de decretar, e não se explica por quê. É porque é 50% da pena. Uai, mas de 12 a 30, os 50%, não, 50% seria um númerozinho um pouco maior, né? Você pegar de 12 a 30, divide por 2, o 12 e o 30, daria uma coisinha diferente. Né? Eu sou burro na matemática, mas não seria 15 anos. Por que 15 anos? Qual que é o móvel de você explicar para a sociedade, para o freguês que está lá com a bunda pregada no banco dos réus, que se ele tomar 14 anos, 11 meses, 29 dias, e vamos colocar 23 horas, assim, não tem hora não, né? Mas vamos colocar a hora na brincadeira. Vamos tirar a hora, vamos ser menos sarcástico. 14 anos, 11 meses, 29 dias. Ele não vai preso. Aí se você colocar um dia a mais, a criatura vai para cadeia. Aí tem aquelas coisas pirotécnicas, né? Que pode ter efeito suspensivo, desembargador, relator. Uai,
Se você não, se o cara respondeu todo o processo em liberdade e eventualmente ele não manejou recurso de distrito, né, não tem prova nenhuma nessa bagaça, eu não vou recorrer esse distrito, vão plenário. Então não tem relator prevento. Aí você julgou o cabra, o Ministério Público pediu a absolvição dele, olha que legal, olha que coisa fantástica, olha que teoria do mal aqui. O Ministério Público pediu a absolvição da criatura, a criatura foi condenada, o juiz sapecou nessa entidade 18 anos de cana e manda prender. Você pode pedir ao relator. Qual relator? Ah, mas tem que provar que tem recurso tempestivo, que tem razões de apelo, que tem contra... PQP. Quanto tempo que esse cara vai ficar em cana? Eu tenho um cidadão, num caso concreto. Enquanto você é cientista e é prática também. Você tanto é uma extraordinária advogada quanto é professora. Eu sou um Harris Forrest Gump. Eu sei contar história. Né? Eu sou contador de causos. Mas nesses causos que eu conto, teve um cliente uma vez, o cidadão me procurou, olha, tomou uma cepuada na sexta, a esposa dele me ligou, era PM, tá no quartel, falou, 1.000 prata para ir lá, que para tirar a bunda daqui para ir lá é 1.000, senão não funciona. Minha consulta é isso, não reduzo e não mexo. Cheguei lá, já com meus 1.000 no bolso, né? E aí, o que você quer? Eu fui condenado no primeiro júri, cassou a decisão, porque manifestamente contrário à prova dos autos. Aí fui para o segundo júri, fui condenado de novo. Foi, filho, o senhor quer o que comigo? O que tu quer comigo? Porque segunda júri, não cabe segundo recurso de mérito. Então, só se eu encontrar uma nulidade maluca nesse negócio. Porque se eu não encontrar... Inclusive, é um termo muito aberto, né, Quaresma? Quando essa anulação, porque foi muito contrário à prova dos autos. Como é que fica a defesa nesse sentido? A primeira vez, cassou a decisão, porque tinham duas qualificadoras, e é um negócio assim, até em termos de matéria de ciência, né? Você só pode uma decisão de mérito, uma. Aí o cidadão foi condenado com homicídio com duas qualificadoras, o fútil e o recurso. No tribunal falaram, não tem futilidade porque teve porrada antes, ficou só o recurso. Mandou a novo júri. No segundo júri passaram, acho que as duas qualificadoras de novo. Lindo, maravilhoso. Fui lá conversar com o freguês. Foi, chefe, esse estava preso. Agora vou me imaginar se ele estivesse solto, tá bom? E que tivesse tomado 15 anos. 15 anos. Aí, vai lá. Olha, é tanto, vou fazer e te cobro tanto se for mais um bocado para frente lá, eu te levo até o final. Aí eu sou enrolado para apresentar razões, intimou tal, quase desceu o processo, eu catei lá as duas atas. Primeiro júri, quinta jurada, Maria das Couves. Segundo júri, terceira jurada, Maria das Couves. Aí eu fui ver se as couves eram a mesma, né? Assinatura igualzinha. O Código de Processo Penal proíbe que o jurado que oficiou num fosse no outro. Você sabe quanto tempo que demandou para julgar esse recurso? 8 meses. Você consegue mensurar? E aí, quando o tribunal anulou, uma vez que ele estava preso, colocou na rua. Eu estou tomando este exemplo, num caso de nulidade absoluta, que agora não sei se isso existe ainda, né? Porque o 212 agora não provou prejuízo, é relativo. Um dia você pode me ensinar, nós podíamos fazer uma live para você me ensinar como é que você... minha sócia advogada é a Cláudia. Um dia nós estávamos discutindo como é que você prova prejuízo. Se um dia você me ensinar, eu vou fazer uma live, você vai me dar uma aula sobre como provar prejuízo no processo penal perante o Supremo Tribunal Federal. Que desafio. Quase impossível. Tudo prova, na verdade. Mais cedo, eu assisti uma live do Fernando Braga, que é um irmão que eu tenho lá no Rio Grande do Norte, com o Zé Eduardo Cardoso, que é um cara fantástico. Provavelmente ele é ser petista, mas é um advogado extraordinário. E ele comentou que quando ele foi sustentar uma ação direta de inconstitucionalidade com relação à prisão em segundo grau, que ele era o AGU e fez a sustentação pelo governo. Ele teve antes na Europa, na Espanha, eu não lembro qual doutrinador que ele encontrou lá, e o cara lá falando no sotaque
né, no espanhol dele lá. Falei, aqui, Eduardo, mas peraí, não está escrito aqui trânsito em julgado? O conceito de trânsito em julgado no Brasil é diferente que da Espanha? Porque eu não estou entendendo o que o seu Supremo está julgando. E aí você quer que eu converse com você sobre um trem que mata presunção de inocência, duplo grau de jurisdição, porque o legislador infraconstitucional resolveu inventar que o artigo 59 do Código Penal passou a ser requisito para prisão preventiva. Pelo amor de Deus e todos os meus diabinhos do inferno, onde é que nós vamos parar com isso? E aproveitando... Pode falar. Não, se você quiser me fazer uma pergunta, assim, vamos esquecer que tem 300 mil pessoas assistindo nós agora nessa prosa, e nós estamos conversando aqui só nós dois, pede ouvir, ninguém vai ouvir. O que você está achando disso? Uma maravilha. Meu serviço vai ficar muito mais caro. Com certeza. Eu tenho que ser sacado. Os meus honorários vão catapultar. Ô, freguês, o risco de você ir em cana hoje, então se você pegar um aventureiro, se você pegar um cara que não tem presença, se você pegar um cara que não tem protagonismo no plenário, eu não estou te vendendo alvará de soltura, eu estou te vendendo trabalho. Mas o risco de você tomar uma cepuada é muito grande. Você quer outro? E em termos dessa prisão, então, o que você entenderia que, pela fundamentação, exige essa extrema fundamentação do nosso magistrado? Você entende que pode enquadrar lá no artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade? Já trabalhou com algo parecido aí? Olha, não, eu vou te falar que não, porque tem previsão legal para isso. A heresia é legal. Tem preventiva, né? Tem ali até quando a gente pega um artista, eu falo daquele conectivo. Concordo. Fala, por exemplo... Oi? Concordo. Só tem que eles criaram como é que eu vou dizer? A prisão preventiva obrigatória. Eles ressuscitaram a prisão preventiva obrigatória. O que eu já vi, tá? Na comarca de Contagem tem um juiz chamado Alexander, o cara é bom de trato no plenário, deixa o pau comer, tá? É garantista. E o único defeito dele, eu falo com ele. Ele quer fazer júri a qualquer custo, de qualquer maneira. Tá faltando testemunha, ele embirra, manda buscar, faz o diabo que carregue, né? Tem prova, tem isso, aquilo. Depois que começa, o trem, ele é garantista. E teve um advogado lá com pouca prática desse da vida, que o tomou lá 16. E alguém buzinou, falou assim, o cliente vai ser preso. O bicho desesperou. Foi, meu Deus do céu. O Alexander, incidentalmente, declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo. O que eu falo hoje? Tá? Outro dia, eu queria até a sua opinião. Eu vi um comentário, eu tenho overdose de live, eu estou participando de um punhado, é um prazer muito grande. O povo já está de saco cheio de ouvir a voz. Essa voz está toda rachada, essa cara minha, tio Chico aqui, Fester, né, Mamute Albino, ele está de saco cheio de ouvir. Mas eu ouvi um cidadão com uma tese interessante. Ele falou o seguinte, que a norma do 492, em letra E, uma vez que ela tem caráter penal, ela não poderia retroagir. Qual que é o seu entendimento sobre isso? Não, quem foi que falou? Foi no live? Vou esquecer o nome da criatura. Olha só. Olha só, a norma é processual penal, não é? Sim. Ela entra em vigor, passa tudo a vigorada de jeito. Não mudou isso ainda não, mudou? Não, continue. O entendimento da criatura que estava fazendo não sei se foi uma live, não sei se foi um curso, não sei que diabo que era isso aí. Ele falou que, uma vez que isso é a norma processual penal com efeito penal, ela só pode ser aplicada nos processos havidos depois da entrada em vigor dessa alteração. Bem, que eu entenda, isso é loucura. Porque ela vai olhar também as teorias, né? Aí a gente tem que buscar nas teorias nossas de isolamento de ato, de retroatividade, mas eu desconheço. Então, olha o que eu já ouvi por aí. Então, galerinha do bem do mal, quando estiver assistindo live, vê quem que é o mentecato que está falando, porque pode estar falando bobagem de ser ouvido.
o que eu contemplo hoje como solução? Cliente está na rua, sapé com HC. Você, da teoria dos jogos do Alexandre, ele fala que você tem que conhecer os jogadores e tal, então vão ficar distritos exclusivamente o juiz. Vamos esquecer MP, vamos esquecer jurado, todo mundo. Só juiz. Quem é o juiz-presidente? Zequinha. Zequinha é presidente do primeiro tribunal do júri da Conchinchina, parte sul do Vietnã. Legal? Legal. Lindo. Zequinha está prendendo? Como é que você descobre isso? Teve pauta de julgamento. 4 criaturas foram condenadas. Tudo com pena acima de 15. Todas as 4 mandou prender. O processo é público, não tem segredo. Vai lá, pega a cópia da ata, pega a cópia da sentença. Se for o caso, pega a cópia do mandado de prisão cumprido lá dentro mesmo, né? Determinação de recolhimento imediato do freguês. E sapeca um habeas corpus preventivo. Perdeu a liminar, superação da súmula 691 e vai para a STJ. O que eu tenho visto em alguns tribunais, e o TRF4, que tem umas maldades urdidas, está referendando muitas bobagens de um juiz lá de Maringá, que tem um processo penal dele próprio, eles entendem que isso na matéria vai ser discutido em habeas corpus. Olha que barato. Olha que barato. Eu ia te fazer essa pergunta. Mas aí é que é negócio. Nós estamos montando, inclusive, um curso sobre habeas corpus. Em agosto sai um curso meu, audiovisual, específico. Não, eu não tenho vinculação nenhuma com a confraria, não faço parte, não gosto nem de ouvir falar. Eu tenho um desafeto figadal lá dentro. Não, eu tenho um canal. Eu já te vi em casa. No passado, aqui, quando eu tinha cabelo, eu fiz parte, eu sou um dos fundadores, como é que fala? Aquele Gárgula foi ideia minha, o nome foi do Zanoni, né? Mas depois eu saí por conta de determinadas situações e hoje entrou ali um canalha lá do Paraná, chama-se Cláudio Deledoni, eu dou nome aos bois, e eu não passo nem perto desse negócio, porque a distância, eu não gosto nem de ouvir falar. Né? Então, eu quando falo mal, eu falo na frente de todo mundo. Eu chamei de canalha na frente. O que eu disse aqui, gente, tá? Retira o curso Quaresma. E não precisaria de outra referência senão o sobrenome do Quaresma. Esqueça as coisas que eu falaria comigo. Mas o que eu penso hoje? Faça o habeas corpus, perdeu. E aí vai aquela questão. O que nós estamos preparando no curso que é só maldade. Nós estamos urdindo maldade, tá? Porque não vem bondade nenhuma para o nosso lado. Só vem maldade. Se você não teve conhecido o habeas corpus no tribunal, o STJ tem pacificado que você tem que entrar com agravo regimental. Você tem que exaurir a jurisdição no TJ. Porque senão eles não conhecem da impetração. Então, isso tem acontecido. É igual procuração em recurso ordinário. O STJ não tem. Você precisa de procuração para interpor habeas corpus? Não. Não precisa para impetrar habeas corpus? Não. Para interpor apelação, não impetrar habeas corpus. Não. Mas se você não colocar no recurso ordinário o instrumento de mandato, lá em cima não reconhece. E com uma coisa estranha, né? Quem é a parte? O freguês lá, o paciente, não é o titular da ação. O titular da ação é você. Quem que é impetrante? Não há ação constitucional? Quem está impetrando a ação? Quem está aforando a ação? Eu, Quaresma, advogado. O indivíduo, ele é só o alvo daquela pretensão. Agora, quando faz o recurso, eles entendem que o freguês lá passa a ser o titular do direito. Mas quem está recorrendo sou eu, quem perdi fui eu, quem perdeu fui eu que perdi. Quem perdeu fui eu. Então, essa situação é muito, 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 como é que eu vou dizer, assustadora. E a prática é completamente diferente da teoria, né? Você lê lá, pode impetrar habeas corpus sem procuração. Tinha um desembargador aqui em Minas que mandava juntar. Se não juntasse, você não podia fazer sustentação oral, porque você não era advogado, você era impetrante. Tenta explicar isso para os nossos discípulos aqui. Os meninos e meninas que um dia vão advogar.
Não, É muito complicado. É é muito muito. complicado. Você entendeu? Foi o que eu te disse no começo da live. É muito complicado a gente tirar esse senso comum e pensar juridicamente, pensar com base no nosso, principalmente no direito constitucional. Eu falo, cara, por exemplo, eu não sou uma pessoa, eu já fiz júris, faço júris, mas assim, os pequenos, né? Nada de magnitude, assim, bem muito pouco. A minha especialidade hoje são os flagrantes mesmo. Eu faço flagrante o tempo todo, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, né? Delegacia, essa minha atuação aí. Então, inclusive, eu tenho esses cursos na área da delegacia. E o enfrentamento, como eu disse para você, eu tenho essa preocupação, principalmente com o alunado que a gente tem. Né? O que a gente está tratando hoje é de uma importância, assim, eu digo em termos de construção mesmo do profissional e em termos também da gente conseguir resguardar princípios constitucionais, conseguir resguardar o nosso Estado democrático de direito aí. No decorrer da análise dessa alteração da lei anticrime, aí no artigo 492, me surgiram várias indagações sobre a ilegalidade da prisão, sobre a questão recursal, sobre a briga dos princípios constitucionais que a gente tem direitos fundamentais, soberania de vereditos, enfim, tudo que a gente abordou aqui. Né? E eu até estava lendo Nelson de Miranda Coutinho, que ele fala muito da questão do processo justo. Aqui a gente enfrenta um outro princípio que é justamente o da justeza, né? Do um processo justo e razoável. Eis um outro enfrentamento aqui. A gente, como criminalista, eu acompanho suas redes sociais, eu vejo você extremamente combativo, assim, muda tudo para a gente. Você abre portas, facilita a nossa advocacia, faz com que a gente tenha esse conforto para trabalhar com as autoridades policiais, com o nosso judiciário, né? E como eu disse para você, a gente está vendo decisões do STF voltando a essa lógica autoritária. Eu fico pensando aí sobre as dimensões do nosso direito, a velocidade do nosso direito, a sociedade já não está conseguindo acompanhar, né, a sociedade jurídica aí. E eu queria que você me pontuasse, eu até anotei enquanto você estava falando, você até chegou a falar para mim aí do habeas corpus, que eu tinha essa dúvida aí do entendimento de algumas câmaras. Inclusive, eu vi que o pessoal anotou aí, né? Anotou muito aí sobre isso. Mas qual seria essa estratégia? Porque a decisão do júri, Quaresma, ela cabe apelação, né? A gente sabe que ela cabe apelação ali, que pode ser discutidas várias questões, formais, questões de mérito. Como que fica aí na possibilidade de reaver um novo júri, de reexame formal ali do procedimento? Existe uma estratégia de defesa nesse sentido? Ó, o meu caso hoje, eu não tenho, no momento, até por conta da pandemia, eu tinha alguns juros marcados, mas nesse especificamente os réus todos estavam gozando da hospitalidade estatal, né? Contra a vantagem, mas estavam lá no hotel do Tinelcim, nesses hotéis que tem por aí. Então Sim. eu não cheguei a impetrar, eu já comecei a desenhar o habeas corpus. O que eu vou fazer com os clientes soltos é manejar o habeas. Olha, tá O, aqui, é incondicional, é o preventivo. sim, o Vou, preventivo. vou, vou sapecar, quer trem lá, olha, reconhece que não pode prender e deixa o pau comer. E aí Sim. vai aquela situação. É, é, depende da Câmara, tem de gasto, tem garantista, né? Você pega hoje, assombrosamente. Eu, sinceramente, eu queria que você, depois também, eu sei que a matéria é outra, mas você me explicasse qual que é a dificuldade de você pegar uma porcaria dessa aqui, né? Porcaria que eu falo não é o livro do Nutt, não. É o Código de Processo Penal. O último. A obra do Nutt é legal. Mas aí você vem aqui, ó, no artigo 212, e está escrevido aqui o seguinte. Olha só, que legal. Né? Para eu entender se isso aqui não faz parte do negócio chamado devido processo legal. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta e não tiverem correlação com a causa importada com a repetição de outra respondida. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá completar a inquirição. Ué, peraí. Quem pergunta por último aqui? O juiz. Aí me vem a primeira turma do STJ, do STF,
e fala e vai criar um punhado de monstro. Aquela decisão ali, minha amiga, vai ser devastadora. Devastador. E onde fica? Nós que fazemos júris, tá? Há 20 anos atrás eu falava que eu tinha 500 júris. Eu posso falar hoje que eu tenho mais de 1.000, tá? Porque já tem, 30 anos de janela, são 25 no plenário, né? Então, 26, aliás. Mais de 1.000 eu já fiz. Eu queria entender a reforma de 2008, né? Isso, quando alterou, tem 12 anos isso. Por que na fase do sumário de culpa, o juiz pergunta por último, sendo que ele decide se tem materialidade e há indício de autoria? Ele pergunta por último. E quando está na fase de instrução em plenário, ele é o primeiro a perguntar. Você pode me explicar isso? Eu ia pedir mais plenário, eu repasso a bola. Eu queria saber agora, porque de fato. É um negócio. Do Alexandre de Moraes, eu acho que vai. Peça suas considerações, por favor. Mas é uma aberração. E o pior de tudo. Aqui, você quer ver um negócio? Preste bem atenção, Kelly. Preste bem atenção. Vamos pensar em matemática, certo? Hoje a maioria, para reconhecer a constitucionalidade do dispositivo do Código de Processo Penal que trata sobre a prisão só após trânsito em julgado, ela foi por 6-5. Tá. O decano aposenta em novembro. Ele vai embora. Vai entrar um ultra-evangélico segundo o Bozo. Pode ser esse maluquinho lá o ministro da Justiça atual, né, que falou que foi Deus, que o outro é profeta, só se for profeta do Apocalipse, né? A criatura que era da AGU que foi agora. Então, vai entrar o ultra-evangélico. Bem, o Celso de Mello era um dos 6 votos contra a prisão em segundo grau. Já vai virar. Uhum. Eu não tenho futurologia, mas já vai virar. No ano que vem, ou no último ano do governo do Bozo, ele vai substituir isso se não tomar um impeachment pela pulsa fora, ele vai substituir o Marco Aurélio de Mello, que é outro voto. Então, nós vamos ter, numa eventual conclusão do mandato desse acelerado mental, certo? 2 ministros que não são garantistas. 2 criaturas que podem ser absurdamente evangélicas. E aí o aborto de anencéfalo, o aborto disso, o aborto daquilo, não vai ser mais, vai sucumbir no Supremo. Olha que coisa legal. Olha o que nos aguarda, tá? E aí nós podemos, se esse débil mental for reeleito, se o brasileiro for inconsequente, eu acho que eu certamente estaria morando em Portugal se houver uma reeleição do Bozo, né? Ainda dou uma esperança até o final do mandato, pode ser que para agora o impeachment, mas aí eu vou a Portugal, porque aí, se eu não estiver enganado, ele vai colocar mais 2. Aí, amiga, a expulsória é com 75 anos. Esse ministro novo que está lá, novo que eu falo assim, o recém-possado lá, esqueci o nome da figura lá, como é que é o nome da criatura da justiça agora? Aquela da AGU. André, acho que é o carequinho, acho que é André de alguma coisa. Falou que é servo de Deus. Eu fico imaginando os ateus, os budistas, os kardecistas, os ubandistas ouvindo falar de Deus, os muçulmanos, né? Imagina o cara evangélico judeu lá. Jesus não existe, filho. Essa história de Jesus aí a Torá não fala em JC, é o mesmo Deus, mas tem franquias diferentes de divindade. Então a coisa é um pouquinho mais complexa. Coitado do direito positivado, dá a Deus. Pega um maluco do Bretas, por exemplo. Ele não pôde nomear o Moro, pega o Bretas e soca o Bretas lá, que é outro evangélico. Tem nada no evangélico, não, viu, galera? Nada. O problema é que eles confundem catraca de canhão com conhaque de alcatrão. Eles colocam lá no meio. Claro, ué. O aborto, a Deus não permite. Eu não estou perguntando Deus. Esse feto vai sobreviver 15 minutos fora do útero materno? Não, ele é necessário. Aborta. Ele causa risco à mãe? Aborta. Né? A minha teoria, eu sou favorável ao aborto. Ponto. Vai matar. Não, eu sou favorável. Mulher tem o direito de escolher. Tal. Em caso de estupro, não precisa nem discutir. Né? Mas isso é para outros assuntos, para outros isso, para outro aquilo. Mas a nossa preocupação é, dentro de um cânone legal,
você tem o juiz perguntando em primeiro lugar no plenário. Nós temos um processo em Maringá, que já o segundo júri que foi houve dissolução do conselho de sentença. No primeiro, a banca abandonou. No segundo, um jurado teve um piripapo e não terminou. Nós vamos para o terceiro agora em agosto. O juiz perguntou 10 horas, Kelly, 10 horas, para o delegado de polícia. Você acha que ele fez alguma pergunta favorável à defesa? Não sobrou tempo, não. Você acha que ele fez alguma pergunta que tivesse ali qualquer condão de desmistificar o que ele lançou na pronúncia dele? Não, né? Então é isso que nós enfrentamos. É isso que nós enfrentamos. Né? E só está daqui para pior. São 800 mil presos, nós vamos continuar prendendo muito, prendendo mal, e aí vai uma vantagem, né? O mensalão, ele fez com que os grandes... Eu sou pequenininho, eu sou um Zé Ruela qualquer na advocacia, tem, né? Estou aprendendo esse trem agora. Mas os grandes escritórios tiveram que aprender a execução penal. Olha que fantástico. Porque os ricos não iam para a cadeia. Por quê? Porque os recursos que a lei faculta eram utilizados. Tem um vídeo do ministro Barroso que ele vem decantando e cantando a respeito dos embargos de isso, daquilo, da infringência, do não sei o quê, parará, parará. Ele fala dos 15 recursos. Bem, deixa eu te perguntar um negócio. Você ensina processo penal, não ensina? Eu tento, né? Tá tão difícil nos tempos de hoje. Vamos complicar, mas você ensina o que está escrito ali, não é? Não é o que está escrevido. Os É, recursos, os recursos não estão lá? sim, é para Bem, fazer. uai, porra, caceta, você me dá a ferramenta, Eu não quer que eu trabalhe? Eu falo isso na mentoria, Quaresma. Eu falo que fui eu que criei. Então, se não tem, eu não vou fazer, né? Isso que você apontou, Quaresma, é tão importante dessa nossa dificuldade, eu digo, enquanto advogado criminalista, eu não posso nem te falar, né? Eu sofro mais ainda no termo de ser uma criminalista, ser uma mulher criminalista, ser uma mulher que atua em prisões, em flagrantes, então são sérios os preconceitos. Mas nas minhas mentorias de acompanhamento de prisões em flagrante, eu falo da situação de vocação. Porque muita gente imagina a vocação de criminalista só assim, eu acordei e falar, me decidi, hoje eu sou um criminalista porque eu gosto e eu vou ser. E essa vocação, ela vai muito, muito além disso, de honorário, de achar que vai andar alinhado, que vai achar que vai dar escritório, e que não é o perfil do criminalista. Mas a vocação do criminalista está, acima de tudo, em ter essa disposição de enfrentar o Estado. E eu comentei, inclusive, no vídeo de mentoria, que eu falo que quando o Estado ele se atreve contra um cidadão, mas ele levanta muita força, sabe? E a gente está lá muito pequeno, contra tudo, contra um sistema, contra o Estado, contra uma briga legislativa, uma insegurança jurídica. Então é tão difícil hoje para a gente firmar a nossa profissão, para a gente se posicionar, para a gente tentar fazer valer os princípios constitucionais que são tão bonitos teoricamente. A gente tem uma Constituição assim. Esses dias eu estava coloquei para meus alunos de direito constitucional o discurso de Ulisses Guimarães na promulgação da Constituição. É uma coisa maravilhosa de ouvir, é muito lindo de ouvir, sabe? Agora sai para a rua, vem bater carteirada aqui na delegacia, aqui no fórum, para ver como que é difícil a nossa lida, assim, contra o Estado, né? E aí a legislação não ajuda, o STF vem com um caráter totalmente autoritário, a política a gente nem pode falar que a gente está indo de mal a pior, parece que a luz no fim do túnel não aparece, então é cada vez mais difícil. Inclusive, uma questão que eu ia te colocar, porque quando você lida com júri, eu sou muito humanista, sabe, Parece? Eu sou muito humanista, assim. Eu sou o extremo do constitucionalismo. Eu sou constitucionalista e eu sou humanista. Deve ser por isso que eu estou aqui como há esses 10 anos aí na advocacia, na lida criminal, né? Mas, assim, para você hoje, nessa nossa prosa, porque quando a gente sentou para a gente, não sentou não, né? A gente conversou no WhatsApp aí sobre essa live, você falou, não, vamos fazer uma prosa. Eu falei, bom demais esse trem, porque 2 mineiros, né? Vai ser uma prosa, até coloquei meu café aqui, eu falei, não, vai sair a prosa. Hoje, o Quaresma, ele muda. Deixa eu reformular minha pergunta. Antigamente, eu já fiz júri, a gente vai para o júri com aquela intenção de mérito. Bom, eu vou tentar atacar um mérito para tentar ali tirar uma qualificadora, tentar diminuir a pena, tentar que ele saia do semiaberto e já
faço um cálculo de pena, enfim. Hoje o Quaresma, o mestre do Tribunal do Júri, ele vai diferente para um Tribunal de Júri depois desse nosso Natal, de 24 de dezembro, com essa alteração da lei anticrime, porque tem esse sentimento agora de prisão. Eu falo, Quaresma, porque eu lido com prisões. E nas minhas mentorias eu divido o curso em emoções. São emoções diferentes. A primeira emoção quando você chega é a emoção de lidar com a autoridade policial, a emoção de falar com a família. Hoje, o Quaresma, tribuno aí, ele vai lidar com um plus emocional a mais por causa dessa alteração da linha E do Bom, artigo 492? primeiro, a galera está socorrendo a gente aqui, o André Mendonça, que é o novo ministro da Justiça, que deve ser o substituto do Celso de Mello. Segundo, galera, eu não tenho nada contra Deus, contra Alá, contra Buda, contra Mãe Vaca, tá? Religião, para mim, é geografia. Se você der um pulinho lá na Índia, 1 bilhão de pessoas cultuam a vaca. Ah, vai Sim. morar na Índia. Eu moro aqui, mas eu posso cultuar a vaca, né? Quando você vai para o plenário, você pode falar de Deus. Você pode falar de Jesus. Se você estiver na tríplice fronteira e tiver 3 muçulmanos e 4 judeus, você está falando de coisa nenhuma para eles, Sim. né? O pessoal chega lá no escritório, Deus, fofinho, presta atenção, contrata o pastor. Vai lá no missionário, pega lá como é que é, o apóstolo, porque aqui não tem, o nome daqui, ó, presta atenção, aqui, ó. O nome da bagaça é Código de Processo Penal, né? Então, o meu sarcasmo envolve também divindade, né?